Pensão alimentícia. Olha, esse é um tema que está sempre nos tribunais, nas conversas, nas redes sociais e, claro, na vida de muitas famílias brasileiras. É um assunto super comum, mas que, ao mesmo tempo, é cheio de detalhes e um monte de dúvidas. E não é pra menos, né? Vira e mexe, o assunto explode na mídia com casos de gente famosa. A gente vê disputas sobre valores, atrasos no pagamento, gente sendo presa. Tudo isso acaba virando notícia e só mostra o quanto essa discussão é importante no nosso dia a dia. Mas, sabe, tirando um pouco o foco desses casos famosos, a grande questão é: como é que essa lei, que já tem mais de 50 anos, funciona na prática para o cidadão comum? Como ela realmente impacta a vida de quem paga e a de quem recebe? É isso que a gente vai entender agora. Então, para a gente entender o assunto, vamos começar do começo, pela base de tudo. O que exatamente a lei quer dizer com pensão? A resposta para isso está lá na Lei de Alimentos, que é de 1968. A definição, na verdade, é bem direta. Pensão alimentícia é um direito fundamental. Ela existe para garantir as condições básicas de vida para quem não tem como se sustentar por conta própria, como as crianças, por exemplo, e que tem alguma ligação de parentesco ou de obrigação com quem vai fazer o pagamento. E aqui tem um detalhe que, olha, é super importante e que muita gente confunde. Apesar do nome ser alimentos, a pensão vai muito, mas muito além da comida. A lei é bem mais ampla e considera despesas como moradia, educação, saúde, roupa, transporte e até lazer. Enfim, tudo que for preciso para garantir uma vida digna. Certo? Entendemos o que é pensão e o que ela cobre. A próxima pergunta que vem na cabeça é: quem são as pessoas envolvidas nisso? Quem tem o direito de receber e quem tem o dever de pagar? E aqui a gente vê que a lista de quem pode receber é maior do que se imagina. A maioria das pessoas pensa logo em crianças e adolescentes, que são, claro, os principais beneficiados. Mas esse direito pode ir também para ex-cônjuges, pais idosos e até outros parentes, mas sempre com uma condição: a necessidade de ajuda precisa ser comprovada na justiça. E do outro lado, quem é que paga a conta? Bom, a obrigação principal, sem dúvida, é dos pais. Mas a lei também diz que, se por acaso eles não tiverem condições financeiras, essa responsabilidade pode, sim, ser passada para os avós e outros parentes mais próximos. Essa aqui talvez seja a parte que gera mais dúvida em todo mundo. Como é que o juiz decide qual vai ser o valor da pensão? Existe um valor fixo? Uma porcentagem que vale para todo mundo? Vamos botar os pingos nos is. E aqui está o ponto principal. Muita gente ainda acredita naquele mito dos 30% do salário, sabe? Mas olha, isso não é verdade. Não é uma regra. A justiça brasileira usa um princípio de equilíbrio, que tem um nome um pouquinho técnico: binômio necessidade-possibilidade. Pensa nele como uma balança que está sempre buscando um valor justo. Essa balança funciona de um jeito bem prático, e é aqui que a discussão geralmente acontece. De um lado, a justiça vai analisar a necessidade, ou seja, quais são os custos reais para quem vai receber ter uma vida digna. E do outro lado, ela olha a possibilidade. Qual valor a pessoa que vai pagar pode dar sem que isso prejudique o seu próprio sustento? O grande desafio é exatamente colocar números nesses dois lados. Depois de fazer toda essa análise bem cuidadosa, o juiz então define como o pagamento vai acontecer. Pode ser um valor fixo, depositado na conta todo mês, ou pode ser um percentual que já é descontado direto do salário de quem paga. Agora a gente vai para um ponto bem sério da nossa análise. O que acontece quando o acordo ou a ordem do juiz não é cumprida? Quais são as consequências de não pagar a pensão? É muito importante que isso fique claro. A falta de pagamento de pensão é uma das infrações mais graves do nosso direito civil. E o motivo é bem simples. O que está em jogo é o sustento e a dignidade de uma pessoa. E justamente por ser uma falta tão grave, as punições são bem pesadas. Elas vão desde restrições financeiras, como ter o nome negativado nesse IPC e Serasa, ou o bloqueio de contas bancárias, até a medida mais drástica de todas, que é a prisão civil. E sobre a prisão, a lei é bem específica. O devedor pode ser preso por um período de até 3 meses e em regime fechado. É uma ferramenta legal bem forte, usada para forçar a pessoa a cumprir com a obrigação dela. Mas e quando o problema não é a falta de pagamento, e sim a suspeita de que o dinheiro não está sendo usado direito? Essa é outra briga extremamente comum, que vai parar nos tribunais. A pergunta que muitos pais que pagam pensão se fazem é exatamente essa. Peraí, e se o dinheiro que eu pago todo mês não estiver sendo usado para o bem-estar do meu filho ou da minha filha, o que eu posso fazer?
A lei tem um caminho para isso, mas não é só um simples descontentamento. O primeiro passo é juntar provas concretas de verdade de que a criança está passando por alguma necessidade. Com essas provas em mãos, o segundo passo é entrar na justiça com uma ação específica que se chama ação de prestação de contas. No fim das contas, seja no cálculo do valor, nas regras de pagamento ou nas punições para quem não paga, o objetivo central de toda essa estrutura da lei é um só: garantir a dignidade da pessoa que depende desse dinheiro para viver. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Se a pensão alimentícia é um direito tão fundamental, criado para proteger quem é mais vulnerável e garantir o básico para uma vida digna, por que será que esse assunto ainda gera tanta polêmica e tanto conflito na nossa sociedade? Fica aí um ponto para a gente pensar.